Olá pessoal, tudo bom? Bom dia. Passando aqui rapidinho para falar com vocês acerca de uma revelação que Deus me deu essa madrugada, tá? Uma revelação é, tanto pouco perturbadora, né? Tinha muito tempo que eu não fazia vídeos aqui para vocês, né? É, Contudo, né? Do jeito que eu acordei, escovei o dente, fui fazer um café e ainda perguntando ao Senhor mesmo se era para eu poder fazer esse vídeo e publicar essa revelação, né? E o Senhor continuou no meu coração: faça o vídeo, alerta o meu povo daquilo que está para acontecer, tá? Com a humanidade, né? E mais ainda com o Brasil, tá? Pessoal, essa noite eu tive um sonho e ele foi algo assim que me deixou até mesmo amedrontada, né? Para quem me conhece sabe que eu sou uma mulher que eu não me amedronto com, né, muitas coisas, né? Eu sou uma mulher que, graças a Deus, um pouco mais destemida. Contudo, esse sonho, sim, ele me chamou, me despertou, né? E me trouxe um pouquinho de medo, sim, tá? E eu sonhava com o Brasil, né? E o Brasil ele estava totalmente destruído, como se o mesmo terremoto ou pior da Argentina atingisse o Brasil, tá? E aí a terra era sacudida e além de terras sacudidas, eu via vulcões em erupção aqui dentro do Brasil, tá? Tô falando para você de uma visão que o próprio Senhor me mostrou, tá? E ali as pessoas estavam totalmente desorientadas, sem casa, sem estrutura para morar, tudo destruído, tudo em caos mesmo, em pânico, em caos, né? E aí o Senhor me transportava do momento. Eu lembro que eu pegava a minha família, né? E aí eu só entrava nas casas com escombros, né? E pegava algumas coisas, tentava ajudar algumas pessoas, mas aí, de repente, eu já estava em um outro cenário, tá? E o Senhor me mostrou um cenário de um barco muito grande, né? Muito grande, tipo a Arca de Noé, né? E aí, dentro do barco, tinha compartimentos. Só que dentro desses compartimentos não tinham animais, tinham pessoas, né? Igrejas. E se eu trocar a fala, é porque eu sou dislexa, tá? Então a minha mente, ela produz mais pensamentos do que a minha boca consegue atingir, tá bom? Então aí eu sempre vou voltar no tópico correto, tá? E aí, é, aqueles compartimentos agora eram igrejas, né? E muitas pessoas dormia, muitas pessoas não estavam entendendo o cenário que estava acontecendo, né? Achavam que aquele cenário ia passar, aquele caos ia passar, né? E a vida ia voltar novamente a fluir como antes, né? E eu lembro que eu ouvia uma voz, né? A voz do Senhor falando assim: desperta eles, porque eu estou voltando e o tempo está findo. E eu via um calendário, né? E aquele calendário, o Senhor me mostrava o calendário e naquele calendário tinha um dia, era 24 horas, que estava faltando para que o Senhor viesse, como se hoje acontecesse toda aquela catástrofe e amanhã o Senhor viria, né? Então, eu sei que é uma data, um cenário escatológico, tá? E não estou falando que Jesus vai voltar daqui a 24 horas, tá? Tem pessoas que, mesmo sendo cristãs, elas têm a mente, né, um pouco mais fechada para essas questões de revelações e visões. Mas o que o Senhor estava falando comigo: desperta a minha igreja, porque eu estou voltando e eu estou voltando em breve. E antes da minha volta, muita coisa vai acontecer no Brasil. A gente sabe o que está acontecendo pelo mundo, tá? Mas
o Senhor tem falado muito comigo do que vai acontecer com o Brasil. E o Senhor falava ainda algo mais para mim. O Senhor falava assim: eu te dei discípulos, despertem os discípulos que eu te dei que ainda se encontram dormindo. Eles estão com escama nos olhos, achando que estão fazendo coisas que estão me agradando, mas não estão. Entendeu? Desperta, porque me agradar é estar debaixo da minha palavra, né? Então, eu vejo que, irmãos, por favor, se eu pudesse não gravar esse vídeo, eu não gravaria. E eu vou ser muito sincera com você, né? O Senhor me deu uma estrutura fechada, onde eu ensino meus discípulos, né? Eu prego o evangelho 24 horas por dia. O momento que eu tenho, eu estou pregando para eles, eu estou falando para eles, eu estou publicando áudio para eles, eu estou mostrando na Bíblia, criei aí uma plataforma para eles poderem ter acesso ao original da Bíblia, né, o hebraico, o grego, o aramaico, tá? Para que eles não venham ser enganados por doutrinas humanas, tá bom? Então, se eu pudesse não fazer esse vídeo, eu não faria. E eu tô sendo muito sincera para você, né? Porque antes de eu fazer esse vídeo aqui para alertar a população brasileira, né, eu fiz um áudio e o Senhor mandou direcionar alguns discípulos meus, né, que ainda estão dormindo, estão com escama nos olhos, né, achando que estão fazendo algo que o Senhor está se agradando e não estão, né? E eu falo que eu sou muito direta no meu ensino, na pedagogia que eu ensino da Bíblia, tá? Eu não me preocupo com trono, não me preocupo com cadeira. Deus sabe que se eu pudesse não estar nesse cenário, tá? Eu não estaria, porque isso não me atrai. Trono não me atrai, visibilidade de patente teológica não me atrai, tá? O que me atrai é pregar o evangelho e eu amo ensinar. Quem me conhece sabe que eu amo ensinar, tá? E hoje eu ensino para outras nações, tá bom? E não somente para o Brasil, tá? Então, eu fechei a minha vida, eu fechei a minha área, tá? Pregando para a nação, já que o Brasil não quer, o Senhor tem me usado. Também não podemos generalizar, tá? Muitos brasileiros estão sim pregando o evangelho da paz, do amor e da verdade, tá bom? E não essa paz que as pessoas acham, né? Que Jesus é aquele, vamos colocar assim, conjecturando na língua brasileira, né? Tá? Jesus é aquele cara bonzinho, né? O Espírito Santo é aquele cara bonzinho. Não é a verdade que a Bíblia ensina. Jesus é amor? Mas ele também, quando viu o povo vendendo, né, lá dentro do templo dele, ele chicoteou aquele povo todo. E eu vou ser sincera para você. Às vezes a gente até pede: Jesus, por que o Senhor não vem com chicote de novo? E chicoteia até mesmo nós, né? Que muitas das vezes temos visto muita coisa, temos ouvido muita coisa, né? Vocês sabem, vocês que aprendem comigo, sabem que desde criança eu tenho um dom, que eu nasci com esse dom, e eu sei que esse dom é do reino, né? Que eu vejo o mundo espiritual, tá? Eu vejo os fluxos espirituais, tá bom? E hoje eu falo para você, muitas pessoas têm usado todo esse poder de dom, de visão, de discernimento, de revelação, para barganhar na casa do Senhor, né? Quantas pessoas aí iludidas com dons, né? Sendo escravas, né? De pessoas com esses dons, né? Eu vou para tal igreja porque aquela igreja ali tem revelação e visão. Às vezes deixa de abrir a Bíblia dentro da própria casa para poder estar em círculos de orações com revelação, com gritaria, com visão, com histeria, tá? E a gente sabe que o evangelho é, sim, fogo. A gente vê Atos 2, né? A gente lê a Bíblia, a gente vê Atos 2, mas a gente vê o mesmo Espírito Santo de Atos 2, matando Ananias e Safira, tá? Por causa de mentira. Então, hoje é o tempo da graça, tá? Jesus veio, Jesus morreu, estamos no tempo da graça. Mas a graça, ela não aniquila a lei, ela reforma a lei. Tá? Então, a reforma da lei é uma melhoria, tá bom? Então, antes, na graça, muitas letras matavam. Hoje, na graça, muita coisa é suportada por Cristo, tá? Mas a conta
vai chegar, tá? A conta já está chegando. E eu via terremotos abalando o Brasil, eu via catástrofe abalando o Brasil, eu via águas passando, mares se revoltando, a terra se revoltando, vulcões entrando em erupção. Ah, Priscila, você é louca, porque o Brasil, os vulcões estão dormindo. Tá, mas a gente não sabe o que vai acontecer na terra. A gente não sabe da ira do Senhor. Então, eu prefiro ser aquela que eu coloco a minha casa em ordem. Para quando Jesus passar pela terra, e a gente está no ano de 2026, 26 em hebraico é Yahvé, Yahweh, né? Yahvé ou Javé, como muitos conhecem, é Deus. Deus está passando na terra, nas terras, porque não é só no Brasil. E Deus vai sacudir essas terras, tá? Porque a própria terra está se revoltando contra o ser humano. O ser humano está de um jeito que o amor esfriou, né? As pessoas estão perdendo a essência e pior ainda que isso, dentro da casa do Senhor, onde era para ser um lugar que as pessoas tivessem verdadeiramente o compromisso de ensinar a verdade, de pregar a verdade, tá? A própria igreja ela está se corrompendo. E eu tô aqui, tá? Não por minha própria vontade, porque volto a dizer, se fosse por mim, eu não entregaria, mas porque eu tenho uma ordenança do Senhor a fazer. Eu tenho uma ordenança do Senhor a cumprir. Voltem ao verdadeiro evangelho. Aquele que caiu ainda há chance de limpar as vestes, porque Jesus ainda não voltou. A chance de voltar o verdadeiro evangelho. A chance de reparar o que foi errado. Ah, Priscila, eu sou pastora, como é que eu faço para poder colocar a casa em ordem, a igreja em ordem? Você sabe o que você tem que fazer. Porque se você mentiu, se você ocultou, se você está com coisa errada debaixo dos panos dentro da igreja, você vai ter que vomitar tudo isso diante da igreja. E como pastor, Ezequiel 44 vai dizer, tá? E Jesus também vai dizer isso lá em Mateus, tá bom? Que se você errou, 1 Timóteo capítulo 4 tem 19 quesitos do ministério, tá bom? E dentro desses 19 quesitos, hoje a igreja tem levantando líderes que não têm condições de sustentar a pedagogia, a ortodoxia, a ortopraxia, a ortopatia de uma igreja. Tá? Estão fazendo isso por causa de vaidade. Quanto mais igreja, melhor. E a Bíblia vai dizer que não é quantidade, é qualidade. Tá? Então, vamos erguer as igrejas, se levantem, preguem que Jesus está voltando, limpa os altares da igreja, porque Jesus está vindo, vai andar sobre a igreja, e aquele que se encontrar errado, mene mene tekel parsi, pesado foste na balança, e achado em falta, cuidado, tá? Eu tenho pregado isso todos os domingos no altares da igreja. Esse domingo o Senhor desceu o céu pra gente, falando que é pra gente suportar o peso da perseguição que está vindo sobre a igreja, porque muitas das vezes a perseguição não tem vindo de outras pessoas a não ser os nossos próprios irmãos, tá? Que perseguem pessoas que escolheram viver na santidade do Senhor, tá bom? Então, eu volto a falar, limpe os altares da igreja, porque Jesus vai passar por elas. E quando Jesus passar por elas, que encontrar falta, vai descer sangue no altar, tá bom? Deus vai mostrar poder, Deus vai mostrar o senhorio dele, tá? Ah, Priscila, eu fiz alguma coisa contra o meu irmão, falei contra o meu irmão, tentei sujar as vestes do meu irmão. Vem a público, não foi a público que você falou? Vem a público, faça seu videozinho de retratação, coloque na internet, e porque não foi isso a público que você fez? Não começou a sujar o nome do seu irmão a público, falando para as pessoas contra o seu irmão para tentar encobrir o teu próprio pecado? Não foi isso que você fez? Então se retrate. E a melhor maneira hoje que nós temos de retratar algo é publicando, porque tem mais visibilidade. Aquilo que foi cometido às claras vai ter que ser corrigido às claras. E aquilo que foi cometido em oculto
terá que ser cometido em oculto. E aquilo que o ministério escondeu da igreja vai ter que vomitar para a igreja e sofrer a consequência de muitas das vezes não ser pastor dentro da casa mais. Porque Deus está passando e está exigindo dos líderes que se posicione como tal, porque a espada desceu sobre o Brasil, tá bom? E muita coisa vai estar acontecendo. E se você, né, cristão, falar, mas a pessoa, a pastora, está falando sobre política. Se você não lê a Bíblia fala muito, muito, muito de política, tá? E todo o cenário político que nós estamos vendo hoje, a Bíblia já tinha relatado lá atrás. Só mudaram os nomes, né? Mudaram só os nomes, mas o nome dos países, mas a batalha é a mesma. Então, se você, líder hoje, não se posicionar e não educar a igreja como Cristo educou os apóstolos e os instruiu para continuar pregando o verdadeiro evangelho, você vai levar a sua igreja, você vai levar a sua não, porque a igreja não é nossa, você vai levar a igreja que Deus te colocou para servir, porque você é servo. Pastor é servo, entendeu? E tudo aquilo que foi dado na tua mão vai ser cobrado. Aí naquele grande dia, muitos vão dizer, Senhor, mas em seu nome eu expulsei demônio, mas em seu nome eu preguei. Nada disso naquele dia vai contar. O que vai contar vai ser se você obedeceu ou se você deixou de obedecer, tá? Então, é um apelo agora, tá? Volto a dizer novamente, terceira vez, se eu pudesse não fazer esse vídeo, eu não faria, tá? Porque tá difícil demais você pregar o evangelho, ainda mais aqui dentro de Xerém, tá? Tá difícil demais, tá? O evangelho, ele tá uma tal de apostasia, que as pessoas estão abrindo a Bíblia todos os dias, mas estão cegas diante delas, né? E a Bíblia, ela corrige. Mais tarde eu venho, eu não sei se vai ser hoje, não sei se vai ser amanhã, né? Mas eu venho passar para vocês uma outra visão que eu tive muito antes dessa, né? E falei somente para o pessoal que eu lidero, né? Falei somente para algumas pessoas, mas é uma visão muito importante, tá? Dado ao que tem sido publicado aí sobre OVNIs extraterrestres, tá? E a gente sabe que tudo isso são demônios, né? Só tem a casca de OVNIs, só tem a casca de extraterrestres, mas a gente sabe que muitos demônios estão sendo agora liberados nesse último tempo, demônios terríveis que a própria Bíblia disse que liberaria, têm sido sim liberados agora, né? Mas a igreja está dormindo, né? E ela é necessário que ela acorde. Então eu vou publicar agora no meu Facebook esse vídeo sem cortes, no integral, tá? E depois eu vou editar algumas partes para publicar em outras redes, tá bom? Mas eu quero muito que você, como igreja, né, desperte para aquilo que está para acontecer dentro do Brasil, agora nesse segundo semestre, tá? Desse período de 2026, tá bom? Muita coisa ainda está para acontecer e Deus está alertando os pequenos da igreja, porque talvez os grandes estão tão vaidosos que não querem ouvir mais a voz de Deus. E lembra que Deus só levantou profeta porque sacerdotes não queriam mais ouvir a voz dele, tá bom? Então, um grande beijo para você que é meu discípulo, para você que é meu aluno, para você que é meu leitor, tá? Que tem lido os meus conteúdos. A gente tem uma plataforma para vocês, tá? Estudo Bíblicos com Priscila Fagundes. Só você colocar no Google, tá? Instituto Priscila Fagundes, que vai aparecer, tá bom? Tem a Bíblia lá para você ver, estudos, tem a parte do seminário que é uma parte paga, mas tem a parte gratuita que você pode ter acesso, tá? A todas as ferramentas do grego, hebraico, aramaico, tá bom? Temos todas as opções que vocês precisam para começar a entender verdadeiramente aquilo que a Bíblia tem dito para nós durante todo esse tempo, tá? Jesus está voltando. Acorda, igreja. E o papel de nós acordarmos o povo que a gente ama, né? Não é porque caiu que a gente deixou de amar, né? Não é porque errou que a gente deixou de amar. Talvez a gente não nos associamos mais, né? Porque não nos cabe. Não tem como você sentar numa mesa que foi profanada, né? Mas a gente ainda ama, né? E a gente quer o bem de todos
as pessoas que passaram pelas nossas vidas, né? Graças a Deus eu posso falar isso hoje com maior liberdade, né? Porque, graças a Deus, o Senhor tem feito grandes obras na minha vida, no ministério que Ele me deu para cuidar, que é dele, não é meu, né? A Igreja Evangélica Tetelestai, tá bom? E a gente tem crescido muito em graça e em conhecimento. Não adianta ter culto todo dia, se a verdadeira palavra é escondida do altar, tá bom? Então, eu peço a vocês, façam um apelo, publiquem a verdade, falem a verdade, sofram as consequências pela verdade. Sofram as consequências pela verdade, porque vale muito mais você sofrer as consequências e ir morar no céu do que você usar uma máscara de que está tudo bem aqui na terra, mas levar a sua própria família para o inferno, sua própria igreja para o inferno, as pessoas que te observam para o inferno, tá bom? Então é tempo de edificar casa, é tempo de olhar as nossas próprias vestes e ver onde eu errei, aonde eu errei, o que eu tenho feito de errado, né? E eu tenho aprendido nesses últimos momentos, né? Nesses últimos 2 meses não, 2 anos, né? Que eu tenho vivido depois do grande evento que eu passei, né? De tantos eventos, né? O livro Val de Jaboque vai contar algumas coisas, né? Eu passei por eventos catastróficos nesses 2 anos e o Senhor tem falado para mim. Foi necessário que você passasse para que você despertasse e amar demais uma igreja que não é sua, destrói o projeto de Deus, porque mesmo Deus amando teu filho, ele o entregou na cruz para nos livrar da morte eterna. Então, não ame demais aquilo que não te pertence. Seja servo, obedeça demais. Obedeça a palavra. Quer amar alguma coisa? Ame a tua palavra. A esposa de Cristo tem dono, tá? Não é nossa esposa, é a esposa de Cristo. A igreja pertence a Cristo, tá? E ela tem dono, tá? Então você não precisa morrer para a igreja, porque Cristo já morreu por ela. Agora morra por Cristo. Tem um amigo meu angolano, né, que ele fala orar até morrer, tá? Pastor Álvaro, orar até morrer, tá? E se tiver que entregar a sua vida por amor ao evangelho, não tenha medo, porque a gente ouve falar muito que a morte, ela é serva do cristão, tá bom? Então, pregue o evangelho até morrer, tá? Prega a verdade. E se você tiver que sofrer a consequência de ser é, 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 excluído de círculos de amizade, de ser excluído de igreja, de ser irmão, dá glória a Deus. Se você tem sido excluído, dá glória a Deus, porque se você tem sido excluído, é porque você não está sentando em mesa, que o Senhor não está mais, tá bom? Então, se te boicotaram, se te cancelaram, dê glória a Deus por isso, porque você não faz parte da massa, você não faz parte da manada, você é uma pessoa divergente e quer verdadeiramente viver a verdade, né? Então, muito obrigado por você ter visto esse vídeo até o final, tá? E eu quero que você entenda, se fosse por mim, eu não faria nada disso, porque a gente prega há muitos anos e a gente continua vendo que o evangelho tem sido hoje uma moeda de troca nos altares de algumas igrejas, de muitas igrejas do Brasil. Muitas pessoas usando terno e gravata e matando seus próprios irmãos, envenenando a palavra tão santa, tão pura, que a Bíblia nos traz todos os dias, né? Então, estou aqui por obediência, tá bom? Por obediência a Cristo, por obediência e por amor à palavra de Deus, tá bom? Paz de Cristo, pastora Priscila Fagundes aqui. Beijos, até mais.